Salve, salve! Começando mais um Agora Que São Elas aqui pela nossa querida TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra ou ao vivo lá no site da emissora. O tema de hoje é empreendedorismo social. Logo vem à sua cabeça que empresas que empreendem socialmente não ganham dinheiro. Não. Empreendedorismo social, a empresa dá lucro, sim. A diferença é que elas trazem inovação, elas trazem sustentabilidade para uma população que fica negligenciada, que as pessoas esquecem. Quem empreende socialmente não esquece de ninguém. Gostou do tema? Nós também. Não sai daí. É pai e bola. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltando aqui, você ficou aí intrigado em casa? A gente também ficou intrigado aqui, meninas. Eu falo desse assunto, eu já fico até mexida aqui, né? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha 5 máquinas de costura, esse era o patrimônio que ela tinha, e toda vez que ela empregava alguém, ela dizia assim, olha, querida, você tem 6 meses para aprender a profissão, para juntar dinheiro, comprar sua própria máquina e ser dona do seu nariz. Minha mãe nem sabia disso, minha mãe estudou até a 4ª série do primário, né? Era uma costureira, exímia costureira, e eu acho que ela nem sabia que empreendia socialmente. E aí eu queria saber de vocês. Quando vocês viram sobre o tema, como que vocês acham que isso está no mundo de hoje? O quanto expandiu a mente das pessoas ou não? Quantas pessoas ainda estão interesseiras? Diga lá. Quem vai se habilitar, Ana? Então, eu vejo assim, que as pessoas entendem como a ressignificação tradicional do capitalismo. Né? Então, mas na medida em que você ganha e você ajuda outras pessoas, né? Isso te dá um prazer. Essa é a minha visão, que é diferente um pouco dessa do capitalismo tradicional. Então, mas como vocês acham que está o cenário, meninas? Fala para mim. Hoje, as pessoas estão com essa mente mais aberta, né? Você já vê o marketing social, por exemplo. A maioria das empresas estão se utilizando do marketing social para vender mais. Então, é importante ressaltar, não é que você vai ter uma empresa que não tenha lucros. Muito ao contrário. Na verdade, a empresa, às vezes, até gera maiores lucros do que empresas que não trabalham marketing social. Mas, da mesma forma que você tem lucro, de alguma forma você está contribuindo para o bem do mundo, né? Fazer o mundo um local melhor. Então, hoje, as empresas que trabalham marketing social, elas estão sendo mais valorizadas na percepção dos clientes. Inclusive, eu trabalho dando mentoria para jovens, né? Ai, maravilhoso esse projeto. Com uma ONG na área do jovem aprendiz. E esse jovem vem com essa pegada. E quando ele procura um emprego, uma empresa, ele quer saber se a empresa tem ações, né, tem um viés social, se ela tem um viés de sustentabilidade. Porque esse jovem busca isso. Então, para você reter talentos hoje, você também tem que olhar para esse lado. E esse jovem, ele vem envolvido em sair da sua comunidade também, e quando voltar para ela, depois de formado, né, fazer empresas que apoiem a comunidade. E é claro, gente, para ter sustentação, precisa ter lucro. Só que a volta desse lucro ajuda muitos. É porque as pessoas confundem um pouco o ONG, né, com o empreendedorismo social. Né? A ONG realmente é uma instituição voltada sem fins lucrativos, mas o empreendedorismo social não. Ele vem para que exista realmente uma lucratividade para se manter em pé, né? Empresa que não dá lucro é melhor fechar. Eu costumo dizer que quando a gente opta por empreender, a gente opta por acordar desempregado todo dia. Ok. Agora, quando você opta por empreender numa empresa que não está dando dinheiro, você arrumou o pior emprego do mundo. Então, tem que dar lucro, né? Não, pegando o gancho da instituição que ela disse, eu também presto trabalho para uma instituição de jovens aprendizes. Tá.
E assim, olha só como a palavra social deixa com que as pessoas tenham essa imaginação que não pode se ter lucro. Totalmente errado. Essa instituição que eu trabalho, particularmente, tem lucro, sim. Ela funciona muito redondo. E olha o prazer que tem de pegar um jovem ali de 16 anos, trazê-lo, já coloca ele numa boa empresa, que só empresas boas que têm essa oportunidade para jovens aprendizes. Eles trabalham na empresa, têm as aulas, né, na própria instituição. Então, tem o dia de pré-empresa e o dia de pré-instituição. Eles capacitam, inclusive. Sim, sim. Uau. Então, os jovens saem de lá com uma bagagem que, se ele não tivesse passado por lá, tivesse ficado sem trabalhar até os seus 18 anos e depois fosse para a faculdade, não teria a experiência. Sim. E tudo que ele aprende ali. Por exemplo, a aula de educação financeira que eu dou lá. Os alunos do curso normal não têm isso. Então, é realmente claro que o foco ali é trazer os jovens das comunidades, os jovens de baixa renda, mas, às vezes, acontece de ter jovens ali que não é financeiramente que ele está ali, não. É para ele aprender tudo que aquela instituição ensina. Então, é um trabalho social maravilhoso. E se tem lucro, sim. E o que tem de errado em ter lucro, né? Vamos parar com essa visão de dinheiro, por favor. Eu vejo assim que é muito bom. Infelizmente, tem algumas empresas que, claro, né, tem que ter lucro, mas elas só fazem o marketing social visando o lucro, para ficar bem na foto. Como temos muitas celebridades que, olha, eu estou ajudando isso, para dizer, nossa, vamos contratar aquele casal porque ele faz isso. E, muitas vezes, ele está fazendo para os outros. Sim. Ou para bater no imposto. Porque também tem isso. Porque também tem empresa que faz só para bater no imposto. Tem os benefícios tributários. Então, eu acredito mais naquela empresa, não estou falando de outros, mas assim, naquela mais que eu acredito, que sai da própria comunidade, que reverte tudo para a comunidade. Ah, bacana. Né? Como você mencionou, da sustentabilidade. Então, quando ela é feita na própria comunidade e os lucros ficam na comunidade, sim, eu entendo que realmente está fazendo ali o serviço social. Não que as outras não façam. Sim, é bom, porque tem benefícios tributários, vai ficar bem na foto e vai ter mais lucro. Porque eu sei, se a empresa A, por exemplo, ela ajuda uma instituição de crianças carentes, e a B vende o mesmo produto e o mesmo valor e não ajuda, eu vou naquela. Claro, sem dúvida. Sabe um olhar que eu gostaria também de trazer aqui? Porque quando a gente fala muito de empresa, instituição, às vezes as pessoas de casa ficam achando que isso está muito longe. Então, quando, por exemplo, a gente olhar agora essa situação que acabou da pandemia, e nós vemos costureiras, quantas que, através dessa questão de fazer máscara, né, ou as próprias mulheres que estão... eu tenho muitas clientes que, às vezes, parou a terapia por conta de condição financeira. E aí começou a investir e empreender. Então, você que faz bolo, você que faz comida, isso também é um empreender. E o que acontece? Essa mulher ela vai se fortalecendo e ela vai, às vezes, na maioria, ela é o sustento da casa. Sim. Então, quer dizer, às vezes, ela não está ali fazendo um movimento social como uma instituição, mas essa mulher ela traz colegas, ela traz como a sua própria história, né? Então ela traz outras mulheres. Isso também é ajudar o próximo. Isso também é uma forma de investir e empreender. Sem dúvida, muito bem falado. E o que eu acredito é que algumas coisas são modinha, né? Eu lembro isso há 8 anos atrás, quando eu comecei a falar com mulheres. E as pessoas falavam, empoderamento feminino, e para mim aquilo era tão distante, porque eu já trabalhava por conta própria e nunca tinha visto esse machismo que havia. Eu estava completamente errada, enxerguei isso assim, que entrei no cenário, vi que existe, sim, um preconceito contra a mulher, descobri que é no mundo todo, tá, gente? Existem outros preconceitos que tem, existe o preconceito racial, o preconceito de gênero, né? Mas o preconceito contra a mulher, não existe nenhum país no mundo que não tenha. Então, eu entendo isso. E aí, linkado aos projetos sociais, a mulher já tem isso, né? Esse negócio de cuidar, de ser cuidadora, de pensar no entorno. Como que vocês se veem enquanto mulheres, né? Como que vocês se veem nesse papel de responsabilidade, de mudar o entorno de vocês através daquilo que vocês fazem? Eu acredito muito, por exemplo, na nossa cidade. É uma cidade bem pequena
E o nosso grupo de empresa, emprega 40 pessoas. E quando veio a pandemia, por exemplo, não era a lucratividade em si, a nossa maior dificuldade era justamente o social. Espera aí, como que a gente vai demitir essas pessoas? Verdade. Né? Ainda mais numa cidade pequena, que é difícil o emprego. Então, a geração de emprego também é um dos pontos do empreendedorismo social. E sim, a gente precisa de lucro para gerar empregos, né? Sim. De alguma forma. Sim. Mas aquela preocupação com as pessoas, né? Baixar um pouquinho ali o capitalismo, é aquela preocupação com as pessoas. Eu acho que isso é o que me dá prazer e é algo que faz parte da nossa empresa. Cíntia, você percebe na nossa fala como a gente sempre fala do lucro, mas com aquele negócio, né? Mas o lucro tem... De onde você acha que vem isso, cara? É empreender, Gente, tem que dar lucro. Isso Poxa. vem, primeiro, da infância, não só dos pais que nos falaram coisas que eles aprenderam também. Mas se você for prestar atenção nas novelas, nos desenhos, Tá. nas músicas, está tudo lá, gente, mostrando para você o tempo todo que ter dinheiro é ruim. Então, Meu músicas, eu falo que eu queria brigar com o Tim Maia, mas não dá mais, né? Assim, são letras de música que eu falo, gente, aonde que a pessoa que escreveu estava com a cabeça? E pior, nós cantamos lindamente músicas que tudo errado. E o nosso cérebro grava. Sim, exatamente. Porque a gente não percebe, mas é tudo gravado por ele. Exatamente. Então, tudo que é relacionado a dinheiro, parece que assim, eu não posso querer. Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Sobre você cuidar do dinheiro, gostar, respeitar o dinheiro. Para com isso, gente, é bom. Não é errado. Eu gosto. Exatamente. Mulher Então, não gostar não de tem dinheiro problema. é difícil, hein? Então, mas gosta no racional, né? Lá, gosta de uma forma normalmente torta. Tudo que chega às suas mãos, você acaba... Não é o seu caso, que eu me lembro de você contando a sua história, que você foi uma pessoa que guardou, cuidou bem, mas não é o caso de 99% da população. Totalmente o contrário. Porque as pessoas trabalham e não realizam seus sonhos, porque está sempre afastando o dinheiro dela. Está tudo lá no inconsciente. Imagina uma criança ouvindo tudo de negativo sobre o dinheiro. Tudo aquilo foi colado naquele inconsciente e você virou um adulto e nem percebe que você está o tempo todo afastando o dinheiro de você. Então, você é um empreendedor social? Tenha muito lucro. É muito bom. Você está ajudando pessoas, você está colaborando. Qual o problema de você receber bem por isso? Boa, Cíntia. Eu queria só reforçar o que a Cíntia falou, porque, além da crença limitante que a gente traz de criança, a gente vai reforçando essa crença no decorrer da vida. Quando entra o Tim Maia, quando entra o João, quando entra a Maria, e a gente vai cantando e a gente vai reforçando mais isso. Ó, o papo tá bom, eu tenho que chamar as colunistas que também fazem parte desse programa e a gente está muito feliz de estar com elas aqui. Francisca Muraca, que fala sobre a ciência da felicidade. E logo em seguida a gente vai trazer a Kátia Roncone, descomplicando os relacionamentos. Ninguém chega ao topo sem estar bem. Hoje vamos falar de sucesso e felicidade. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Traremos as descobertas do professor e pesquisador da Universidade de Harvard, Shal Eichel, e suas pesquisas. Uma delas revelando-se um dos maiores estudos sobre felicidade e potencial. Shal diz que sucesso e felicidade estão relacionados de uma maneira bem diferente do que diz o senso comum. Na verdade, não precisamos de sucesso para ser feliz, mas precisamos ser felizes para alcançar o sucesso. Com base no resultado de estudos realizados em milhares de executivos da revista Fortune 500 em 42 países, Shal explica como podemos reprogramar nosso cérebro para nos tornar mais positivos e conquistar vantagem competitiva no trabalho. Ele destacou 7 princípios práticos, testados e aprovados, e nos mostra como podemos capitalizar o chamado benefício da felicidade para melhorar nosso desempenho e maximizar nosso potencial. Vamos descobrir alguns princípios? O princípio 1 diz respeito ao benefício da felicidade. Shal explica que com o cérebro positivos possuímos uma vantagem biológica em relação ao cérebro neutro ou negativo. Esse princípio nos ensina como retreinar o cérebro para capitalizar a atitude positiva
e melhorar a nossa produtividade e desempenho. O princípio 2, ele chama de ponto de apoio e alavanca. A maneira como vemos o mundo e a nossa capacidade de prosperar nele muda constantemente a partir da nossa atitude mental. Esse princípio nos ensina como podemos ajustar a nossa atitude mental, que seria o ponto de apoio, de maneira a nos dar poder, que seria a alavanca, para atingir a realização e o sucesso. O terceiro princípio, Charles chama de efeito Tetris, quando o cérebro fica preso a um padrão que foca o estresse, a negatividade, o insucesso e nos condiciona ao fracasso. Esse princípio nos ensina como retreinar o cérebro para identificar padrões de possibilidade de forma que possamos perceber e aproveitar as oportunidades que encontramos no caminho. E você, o que descobriu nesse momento de instabilidade? O que descobriu no caos? Vamos falar sobre oportunidades na adversidade. Esse é o quarto princípio e traremos na próxima semana. Esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu sou Fran Muraca e te espero na próxima semana. Quer saber mais? Nos siga nas redes sociais. Um forte abraço e até lá! Olá, sou Kátia Ronconi, palestrante e coach de relacionamentos e negócios, e é um prazer imenso ter você aqui novamente comigo no Descomplicando os Relacionamentos. E no tema de hoje, do nosso quadro, eu vou falar com você sobre as 3 fases iniciais do relacionamento abusivo e como se prevenir desta violência. Olha, na semana passada eu conversei com você como identificar um relacionamento abusivo. Se você não conseguiu assistir, acesse o canal do programa do YouTube, ou através mesmo das minhas mídias digitais, em Kátia Ronconi Oficial, para você sempre estar atualizada. Olha, para você se prevenir sobre um relacionamento, abusivo, ele tem a ver com prestar atenção de como o seu relacionamento ele está evoluindo. Porque a primeira fase de um relacionamento abusivo, ela é muito confundida com a famosa atitude de fazer a vontade do outro e de se anular para não perder esse relacionamento. É o que nós chamamos da fase da anulação, em que a pessoa ela vai perdendo a identidade e ela começa a se anular para fazer todos os gostos do outro. Por exemplo, como trocar de roupa, sair com a roupa que o outro quis e não ela, não passar determinado batom, por exemplo, no caso da mulher, porque o outro não gosta, não visitar uma determinada amiga ou amiga, porque ele ou ela não foi com a cara dessa pessoa, e assim a pessoa vai cedendo e tendo como recompensa mais promessas de amor e cuidados. Só que com a evolução desses comportamentos, o relacionamento entra numa segunda fase, que é a fase das brigas e das crises. Por quê? Porque as exigências, elas se tornam constantes. E no primeiro sinal de rebeldia da sua parte, em que a primeira vez que você se nega a fazer o que ele ou ela quer, inicia as agressões e as ameaças. Então inicia-se a terceira fase, que é a fase da dependência tóxica. Por quê? Porque as agressões, a pedidos de desculpa, sexo intenso, e a vítima entra num ciclo vicioso, acreditando que o outro vai mudar, e se sente dependente daquele relacionamento. Muitas vezes sofrendo agressões e abusos cada vez mais frequentes. O que se percebe é que cada agressor se comporta de uma forma. Às vezes você pode sofrer uma violência de 6 em 6 meses e o resto ser um período bom, ou pode ser ameaçado de forma discreta, ou até mesmo chegar a passar por violências diárias. O pior de tudo é que a mulher que sofre esta agressão, ela começa a entrar num looping paranoico. Ela acha que a culpa é dela, que ela merece aquilo, levando ao medo, à insegurança, até mesmo de compartilhar com alguém que está passando por aquilo. Com medo do julgamento das pessoas e até mesmo porque se sente culpado por ainda amar aquela pessoa, mesmo depois de tudo que ela passa. Por isso, se você está passando por estas fases, uma delas ou todas, conte para alguém, procure ajuda. Você é única e você tem um valor inestimável.
Olha, no nosso próximo programa, na próxima semana, eu vou continuar falando desse assunto, né? E vou trazer para você o tema como se libertar deste relacionamento abusivo. Lembre de ficar sempre atento, atenta, se você está desenvolvendo um relacionamento abusivo. Sua vida vale muito. Eu agradeço a sua companhia de hoje e é sempre uma alegria imensa estar aqui com você. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, me segue lá nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você acessa lá, ó, Kátia Roncone Oficial, com K, tá bom? Põe Kátia Roncone Oficial. E na semana que vem eu estarei aqui, te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Até mais. Voltando aqui, suas maravilhosas, obrigada por fazerem parte. Eli, eu vi que você estava aí. Vou falar, tá bom, vai, simbora, é sua vez. Porque, assim, hipnóloga, quando começa a ouvir falar de mente, de inconsciente, já fica, vamos reprogramar tudo isso. Não é? E aí, uma coisa interessante é assim, todo mundo vai... A Kátia mesma perguntou, por que isso acontece? Por quê? E aí, isso é muito importante, porque quando você não entende o que está acontecendo, você tem tudo para ter sucesso e você sabota. E aí o que acontece? Nós, seres humanos, necessitamos de fazer parte. Então, por isso que você, quando até alguém comentou, como que eu vou contra, por exemplo, a um pai, a uma mãe? Então, se eu entendo que esse dinheiro é sujo, eu estou entendendo que assim, o meu pai e a minha mãe, ele quer o melhor para mim. Então, quer dizer, para fazer parte, eu vou também ficar pequenininho. Então, às vezes, eu pergunto para as pessoas, se você não precisasse do dinheiro, o que você faria? Né? Como que você... Se você tivesse muito dinheiro... E aí isso explica também o porquê que a gente vê tantas pessoas, por exemplo, nesses reality shows, que ganham fortunas e eles realmente acham, isso é o que eu estou falando, é assim, acham uma forma de perder. Para quê? Para voltar a fazer parte daquela família, porque assim eu faço parte. Nossa, forte isso aí. E aí tem tudo a ver também. Você sabe que o Amazing Balls empregou mais de 800 jovens de comunidade, e desses 800 jovens nós pagamos, contribuímos com universidades para 6 jovens. E aí muita gente vira para mim e fala, mas, Kátia, era 800, só 6, né? E eu não acho que são só 6. Né? Quando a gente fala de empresas, Mari, você que palestra tanto, e, aliás, uma excelente palestrante, quando você palestra em empresas que têm algum fundo social, você percebe uma mudança de comportamento dos colaboradores? Sem dúvida nenhuma. A produtividade aumenta. Tá. A integração, a cooperação, a criatividade. Inclusive, eu conheço empresas que fazem não só a questão beneficente, né, de doação e tal, vão com seus funcionários para pintar orfanatos, legal, abrigos, né? Agora acho que chama abrigos, né? Para pintar, para arrumar e tudo. O que muda, né, a percepção daquele colaborador sobre a empresa que trabalha é significativo. Eu diria para você que melhora os resultados da empresa quando ela tem uma postura de sustentabilidade, de respeito às diferenças, de diversidade, sim, e de questões ligadas ao apoio social, à geração de renda de outras maneiras. A pandemia, vocês acham que trouxe uma mudança de comportamento, ou pelo menos um novo olhar para isso? Algumas empresas, de repente, tiveram um novo olhar a isso. Porque eu sou networker nata, uma das minhas palestras principais é sobre networking, e um dos pilares do networking é a generosidade, através do quê? A tua empresa tem que ter uma causa. Não é possível que, nesse mundo, né, cheio de coisas, cheio de injustiça, não tenha nada que te faça pensar e falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Né? Vocês acham que a pandemia, já que a gente ficou mais confinadinho, e trouxe algum tipo de diferença nesse olhar? Uma coisa na questão da pandemia. Muitos gestores, muitas empresas começam a ver seus funcionários com uma outra proximidade por causa do home office. Ah, tá. Porque aí você está vendo na casa da pessoa. Ele está vendo o filho, que às vezes não dá para esconder o filho num apartamento de 60 metros quadrados. Verdade. E ele é uma criança de 4 anos. Verdade. E isso tudo, muitas vezes, ficava distante da reunião que você fazia lá dentro da empresa. Sim. E por vezes, o teu gestor não entendia
Por que você talvez não estivesse tão bem? Por que você estava preocupado? Por que você chegou atrasado? Então, isso tudo trouxe uma proximidade de gente para gente. Então, acho que isso é um grande valor da pandemia para empresas e para colaboradores. Alguém sentiu alguma coisa que possa contribuir com relação a isso? Eu acredito que nesse tempo todo muita coisa aconteceu. Alguns empresários que talvez não estavam ainda com esse sentido aberto aí para o social, mudou completamente, porque veio para chacoalhar mesmo todas as pessoas. Então, empresas que não tinham nenhum interesse de diminuir os seus quadros de funcionários, precisou com muita dor. Então, nós conseguimos enxergar ali muita coisa acontecendo e, realmente, o social foi aberto. Aquelas empresas que ainda não tinham essa visão passaram a ter, sim. Mexeu com todo mundo e foi bom nesse sentido. De toda essa situação triste, nós temos que olhar para as coisas boas que aconteceram. E aí tem tudo a ver com o quadro da Eliane Penteado, Conexão com a Essência, e logo em seguida a minha querida doutora Monize Tisser com o Empresário Legal. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica, e estou aqui para conversar e te ajudar a resgatar a conexão com a sua essência, com muita alegria. Vamos lá? Em nosso segundo vídeo, conversaremos sobre como o corpo físico nos conecta à nossa essência. Como você percebe e cuida do seu corpo físico? Você tem ouvido as mensagens que ele te traz? Ou você não dá bola para o seu corpo, não cuida dele com atividades, pois prefere só cuidar do seu espírito? Ou você está totalmente workaholic? Então vamos para a percepção. Imagina que o seu corpo físico é a sua primeira casa. Assim como moramos em uma casa externa e temos o planeta, também temos o nosso corpo como morada. Todos são casas, o corpo físico, a nossa casa, o nosso lar, o nosso planeta. Já pensou nisso? E que é uma coligação entre o nosso interno e o externo, com uma conexão com os dois? Pensando assim, como está a sua morada corporal? Limpa, organizada, bonita, bem cuidada? Ou está mal cuidada, com teias de aranhas, vazamentos, entupimentos, bagunças, entulhos? Ou pior ainda, uma casa abandonada, você nem vai nela, nem sabe como está, não sabe o que tem de bom e o que tem para consertar. Qual é o estado da sua casa corporal? Na prática, um exemplo, há quanto tempo você não toma sol? Nem falo de praia, falo de ficar 10 minutinhos ao sol, que é o maior antidepressivo que existe. Qual foi a última vez que você fez algo especial para você? Como? Algo que você adora e que te deixe muito feliz, uma comida, uma roupa, um passeio. O seu corpo fala. Você está escutando o seu corpo? Se ficou difícil para responder, então vamos respirar e acessar a nossa percepção. Então respire confortavelmente, respire profunda e lentamente, inspirando, expirando. Agora sinta no seu corpo aonde está tenso, doendo, está relaxado, se sente fome ou frio. Como você sente o seu corpo? Como você se conecta com ele? Como o seu corpo te mostra? Você pode repetir as respirações várias e várias vezes, sempre que você quiser se conectar com o seu corpo. Eu vou deixar aqui também uma liçãozinha para o seu próximo vídeo. Então, um exercício para se conectar com a tua essência. Responda por escrito algumas questões, coisas que você faz e gosta. Exemplo, tomar banho ouvindo música. Segundo, coisas que você gosta e não faz, ou coisas que você faz e não gosta. Por exemplo, eu gosto de dançar, mas não danço. Eu não gosto de usar uniforme, mas uso. Não gosto, não faço. Filme de terror eu não faço, eu não assisto. Ou seja, tua percepção. Se você gostou desse conteúdo, acesse meu site www.elianepenteado.com.br. Dê a sua opinião. Tá gostando? Fez sentido esse exercício para você? Tem sugestões? Então acesse as nossas redes sociais e aguarde aí o próximo vídeo. Eliane Penteado, terapeuta quântica. Você quer entender um pouco mais sobre o mundo empresarial? Pois isso irá te trazer mais segurança, diminuindo assim os riscos da sua atividade? Olá! Se você ainda não me conhece, eu sou Monize Tisser. Sou professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial. E esse é o segundo vídeo do quadro Empresário Legal. Na semana passada, eu falei para vocês
que, perante a lei, o termo empresa é utilizado para definir a atividade econômica exercida pelo empresário através da articulação dos fatores de produção para produzir, circular algum bem, algum produto ou prestar algum tipo de serviço. Vamos falar um pouquinho, então, sobre quais são esses fatores? Entendam aqui como fatores de produção o conjunto de elementos que são indispensáveis para desenvolver as atividades do seu negócio. E o primeiro deles é a mão de obra. Dependendo da atividade, será preciso utilizar-se da mão de obra alheia, que são os colaboradores, os trabalhadores do seu negócio. Mas a atividade também pode ser exercida com trabalho próprio, que é o caso dos MEIs, por exemplo. O MEI é o empresário individual. Outro fator é o capital. O capital são os valores ou qualquer tipo de bem econômico, qualquer patrimônio investido para desenvolver as atividades do seu negócio. São essenciais também, como fator de produção, os insumos, que são todo e qualquer tipo de material, mercadoria ou matéria-prima utilizados para a prestação de um serviço ou na produção de um determinado bem. E por último, o fator de produção é a tecnologia, que não precisa ser uma tecnologia de ponta, mas é essencial nos dias atuais que essa tecnologia seja aplicada. A tecnologia também pode ser entendida como know-how. O know-how é um termo em inglês que significa saber como ou saber fazer. Isto é todo o conhecimento técnico e prático referente a certa atividade na qual você empreende. É o domínio, são as competências utilizadas para o desenvolvimento da atividade empresarial. Ora, ninguém empreende, ou pelo menos não deveria, não é mesmo? Sem ter um mínimo de conhecimento técnico sobre aquele ramo em que pretende atuar. Mas o know-how também pode ser adquirido ou desenvolvido pelo meio da prática ou da experiência. Ele impacta diretamente no seu desempenho e na construção de uma carreira de sucesso. Mas e quem articula esses fatores de produção? Quem exerce atividade empresarial? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como a lei define o empresário. Um grande abraço e até lá! Só mulher bacana, né? Foi escolhida a dedo. Eu tô amando a 14ª temporada. Vamos lá, pessoal. A gente está falando muito de empreendedorismo social. Aí me veio a ideia aqui da gente falar um pouquinho das cooperativas, né? Isso acontece. Eu vi um programa de TV, eu não lembro onde, mas era no Sul, onde todas as mulheres daquela cidade se uniam para produzir, se eu não me engano, era feijão. Todas elas, né? Então, elas se casavam ali, era uma cidade, era muito, muito bacana, e todas unidas em prol de uma causa. E a cidade vivia disso. Como vocês pensam? O que vocês pensam a respeito disso, dessas cooperativas, enfim? Eu acho que é uma solidariedade muito forte que tem dentro daquela comunidade. E que elas se juntam com um objetivo único, e que isso vai crescendo essa rede de solidariedade entre elas. Acho que é uma preocupação com o próximo, né? Elas estão ali, uma preocupada com o desenvolvimento do grupo. Eu acho que é uma hora que você não olha para si. Eu estou fazendo, eu estou vendendo só para mim. Mas você começa a olhar o grupo como um todo. Eu acho que é um modelo bastante interessante, muito relacionado à troca de conhecimento. Porque quando você entra dentro de uma cooperativa, você soma talentos ali. Sim. E há uma troca de informação, inclusive até porque tem muitas empresas e instituições que dão apoio a essas cooperativas. Sim, sim. E aí traz um conteúdo super relevante para essas mulheres, que elas talvez não tivessem condições de acessar se elas estivessem sozinhas. Então, Verdade. Existe o acolhimento, que é uma sensação de proteção. Uhum. Então, é uma redução do medo. Eu estou sozinha tentando empreender, não. Eu estou com uma pessoa junto comigo, ou com várias. Uhum. E existe essa questão do conteúdo que elas recebem ali para poder fazer aquilo de uma forma mais sólida, com menos tropeços. E do pertencimento, né, Mari? E do pertencimento. E do pertencimento, né? Então, eu acho um modelo bem interessante. E você falou em medos, eu acho que isso também, né? Porque nós estamos aqui hoje
em 7 mulheres, né? E cada uma de nós aqui tem as nossas fragilidades, né? E quando estamos juntas, fica mais fácil a gente mostrar as fragilidades do que sozinha, né? Encarar sozinha. Isso às vezes a gente troca umas com as outras, né? E eu acho que também, assim, claro, a gente aqui, nós somos mulheres privilegiadas, porque de Verdade. alguma forma nós tivemos acesso Verdade. a uma série de informações. Mas essas pessoas, às vezes, vêm com fragilidades muito básicas. Sim. E que talvez, se elas não tivessem esse tipo de modelo, elas não conseguiriam superar. É nível de consciência mesmo, Porque né? a gente tem que brigar com a autoestima. A gente já brigou, a gente está bem, mas a gente briga com a autoestima. A mulher briga com a O tempo autoestima. todo. Né? Mas imagina essas mulheres. Então, isso também melhora a autoestima dela quando ela vê que, gente, tem gente como eu. Sim, E a gente juntas pode fazer melhor. é verdade. Uma Fala, Eli. corrente de fortalecimento, né? É verdade, também. A cooperativa tem que ter muito cuidado, porque ela tem que estar bem organizada, tá? Porque se ela dá lucro para todo mundo. Se dá prejuízo, é prejuízo para todo mundo. Ah, a voz de uma doutora aqui. Interessante isso, Cleisan. Fala Não, mais. E também, assim, em relação a tributos, ela tem várias isenções, redução. Então, tem muitas empresas que utilizam a cooperativa de uma forma irregular, querendo tirar vantagem daquelas pessoas que são mais humildes, que são mais simples. Sim. Então, assim, realmente é uma questão de empatia, de solidariedade. E bom é quando, né, geralmente, vê a necessidade na comunidade, Tá. que muitas vezes é para sobrevivência. Eu acho que, na verdade, esse é o verdadeiro empreendedorismo social, né? Quando ele vem da comunidade para fora, é isso? Isso, e gera lucro na comunidade. E claro que pode expandir, pode exportar, dependendo do caso. Tem cooperativas, principalmente no Nordeste. Eu já vi de calçados, roupa de couro, de biquíni, que exportam. E mulheres, homens, eu só fico preocupada porque eu já participei de uma cooperativa e ela não foi muito bem administrada. E aí todos os cooperados, eles são donos da cooperativa. Tá. Então, como eu falei, se tem lucro, é de todos. Se tem prejuízo, também é de todos. Mas eu acho que esse é um viés que quem vai empreender tem que tomar cuidado. Mas Né? geralmente são pessoas humildes. Então, e eu vou dizer assim, porque hoje tem muito empreendedorismo de pessoas que, até por causa da pandemia, tinham os trabalhos assim já mais simples dentro da cadeia, né, de trabalho, e hoje estão empreendendo. São pessoas muito simples, mas eu acho que é um cuidado, e a doutora, eu acho que você foi precisa, de que eu pertenço a algumas redes de mulheres para apoiar mulheres no seu desenvolvimento, no empreendedorismo, né? Sim. Nem sei se posso falar aqui. Deve. Então, eu sou embaixadora voluntária da Integral Woman, né? Tem que falar. E também sou Tânia, do grupo de mulheres da Tânia DVB. querida, Tânia Trevisan, beijo. E aí o que acontece? É importante, a gente sempre discute isso, que você tem que ter uma preocupação com essas questões. Eu falo até o seguinte: você vai colocar sua mãe para trabalhar com você, você já explicou para ela que você pode demiti-la? Porque aquilo tem que dar lucro, vai sustentar a sua família. Ela pode não estar preparada. Então, às vezes, a gente quer ajudar um amigo, a gente quer ajudar o pai, a gente põe a mãe no caixa. Aí a mamãe, tadinha, está lá sofrendo, nem é aquilo que ela queria fazer, mas ela vai fazer para te ajudar. Então, o teu contrato tem que ser bem estabelecido, os parâmetros de como você vai empreender, com quem você vai empreender e de que modelo, tem que estar muito claro. E observar, na cooperativa tem o presidente. Então, tem a reunião, tem a ata, e os cooperados vão eleger o presidente da cooperativa, que vai tomar a decisão por todos. Então, se tomou uma decisão errada, todos vão pagar. Tá. É só essa Ficar observação. de olho é a voz da doutora. Diga lá, Eli. Assim, o que vocês estão falando faz muito sentido. E justamente se a gente começa a olhar para essa questão até da palavra, né, de cooperativa. E nós, seres humanos, temos sempre uma questão de querer ganhar. Então, foi cirúrgica, perfeita, a fala de que nós vamos dividir o lucro e também vamos dividir o prejuízo. O pessoal só pensa no lucro. Quando a gente fala em empresa, não tem como não tem como não falar em gestão. Mas agora a gente quer mesmo falar de beleza, e não tem como, né? A nossa querida Jane Kerley, dona do Estúdio JK, vai lá.
Ela faz uma colorometria tão legal, fica tão bonito o teu cabelo, vale a pena visitar. Fora o chazinho que ela oferece para a gente, que eu não vou contar o sabor, é surpresa. Você vai lá e vai tentar adivinhar. E, em seguida, a nossa querida Vânia Ruiz, que fez a nossa maquiagem. Ela é consultora de beleza. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e eu já vim falar um pouquinho do que eu faço. Sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor. Cada cliente é tratado como único, cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com um visagismo adequado. Isso mesmo, eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Que dúvida! Será que é melhor eu lavar o rosto com o sabonete que eu tomo banho? Ou será que seria melhor eu usar um sabonete que é específico para a pele do rosto? Sem dúvida, é melhor a gente usar um sabonete específico para a pele do rosto, porque a pele do rosto é diferente da pele do corpo. Então, você também tem dúvida na hora de escolher o melhor produto para a necessidade que você procura para a sua pele? Basta então você dar o primeiro passo para que eu te ajude. Marque uma consultoria comigo e juntos vamos descobrir qual o melhor produto para a necessidade que você procura no momento. Ok? Aguarde seu contato. Voltando aqui, gente, o que eu vejo muito em empreendedorismo social, eu vejo muito ligado à inovação. Eu estava estudando algumas empresas para a gente falar aqui hoje, e tem um garoto, que ele é americano, e ele montou uma escola de inglês nas comunidades. Olha que bacana isso. E agora as crianças ou os adolescentes que aprenderam já estão se tornando professores. Se vocês pudessem, né? Agora eu quero saber um pouquinho aí de vocês, do coração de vocês. Se vocês pudessem, de repente, ter uma ideia para um empreendedorismo social. Para quem vocês dão ideia aí em casa? Diga lá, o que surge para vocês? É de papum. Assim, eu já vou dizer, né? Eu adoraria falar para esses jovens na comunidade o quanto é importante eles entenderem mais de si. Eu gosto muito do comportamento humano. Então, eu já ia levar para dentro das comunidades. Aprenda quem você é e aprenda quem é o outro, né? Eu acredito que eu iria ensinar gestão de empresas desde pequenininho, a olhar lucro, a olhar receita, e a ensinar os estudantes mesmo, Sim. Não sei, assim, de repente os estudantes mesmo já como administrar uma empresa, o que é empreender. Eu acredito que eu colocaria algo assim. Que legal. Bom, claro. Queria ensinar o quê? Na verdade, eu já tenho esse projeto, realmente, de estar indo. É mesmo? Sim. Conta pra gente. Eu fui convidada por uma empresa para participar. Essa empresa, eu vou ser bem remunerada por ela, mas também vou fazer um outro projeto realmente voluntário, sem receber nada, mas eu vou receber muito mais, porque eu vou receber vidas transformadas. Eu quero realmente ensinar as crianças sobre educação financeira e que essas crianças possam ensinar seus pais, se caso eu não tiver acesso aos pais. Então, é o que faz cantar o meu coração, ensiná-los realmente a educação financeira, a conseguir realizar os seus sonhos através da educação financeira. É isso, esse é o meu trabalho. Eu faço isso recebendo ou não, sempre com muito prazer. Aqui para um próximo programa a gente falar sobre dinheiro e felicidade, viu? Bora lá. Fica a dica aí. Então, eu já faço, inclusive, eu dou palestras de incentivo à leitura para jovens e crianças. Porque eu acho que, na medida em que você tem o hábito da leitura, você ganha o mundo. Você tem o conhecimento, e é através do conhecimento que você tem sucesso. Bom, eu, inclusive, no curso do Instituto Êxodo, o meu projeto é falar de autoestima.
Porque, principalmente essa coisa que a gente está vivendo agora de representatividade. Né? Então, assim, esses caixinhos é lindo, maravilhoso, é diferente, mas isso é uma coisa conquistada hoje. Né? Porque, na minha infância, eu sofri bullying. Na minha infância, por exemplo, quando a gente vê hoje as menininhas, e aí eu brinco que é chapinha, escova, eu passo longe. Então, ensinar isso para as crianças, para essas, quando a gente está falando de cooperativa, de força da mulher. Então, a gente às vezes fala, né, que o estudo é a coisa que ninguém tira de você, sem dúvida, bem como o amor próprio. Né? Então, essa menina que ela gosta do cabelo do jeito que é, né? Essa mulher que se admira e que não fica nessa questão da escravo do corpo perfeito. Então, quantas vidas, né, eu ajudo, eu trabalho, de pessoas que assim, têm aquela potencialidade e aí fala assim, mas eu me sinto um lixo, eu não sinto nada. Né? E aí você vê as crianças. Então, levar isso para a comunidade, e aí, pegando a sua fala, às vezes as pessoas pegam no meu pé, porque eu falo assim, não eu faço de graça, não precisa nem pagar. Né? Então, o meu projeto é esse, e usando essa questão agora do online. Né? Então, olha que rico, eu estou atendendo pessoas do Mato Grosso, da Bahia, né, online. Então, você levar isso, né, de uma forma do empoderamento mesmo. Muito legal. Bom, eu faço um trabalho, né, com jovens aprendizes. Eu dou mentoria para jovens. Que eu falo escolha que de carreira, é isso? De escolha de carreira ou de negócios, aí depende se ele vai para empreendedorismo ou não. Mas trazendo, primeiro, assim, uma desmistificação do que é o mundo lá fora. Porque aí é uma coisa que é do jovem que tem dinheiro ou do jovem que não tem, tá? Às vezes eles têm algumas crenças e algumas visões do que é um mundo corporativo, do que é fazer uma carreira, distorcida do que é a realidade. Né? Então, eu levo essa parte e também os apoio, e é esse projeto que eu gostaria, de desenvolver esse plano de desenvolvimento deles. Que entra, né? A gente poderia até fazer uma associação aqui, né? Entra a autoestima, entra as questões financeiras, leitura, enfim, gestão, que é um plano. Qual é o teu plano de vida? Então, é isso que eu gostaria de levar. Né? Vamos montar um plano de vida para ele ter os primeiros pilares aí para ele crescer. É isso. Eu estava pensando aqui, eu também desenvolvo algumas ações, campanha do agasalho, alimentos e outras mais, mas a minha preocupação maior é em relação à criança. Eu, como advogada familiarista, eu vejo muitos maus tratos. Às vezes não é do meu cliente, às vezes nós temos o convênio da Defensoria Pública, da qual eu participo, e às vezes tem casos assim absurdos que você fala assim, que mundo é esse? Não é o meu mundo. E você vê uma situação que às vezes você não pode fazer nada, entendeu? Você tenta fazer, mas não dá. Eu estava pensando assim, nossa, no momento eu não tenho ideia, mas alguma coisa que ajudasse a proteger as crianças da violência doméstica. Não só da violência doméstica, do pai, da mãe, do avô, da avó, do abuso sexual, de muitas coisas que acontecem. Então, o que precisa? O básico, alimentação, educação. E teria que ter uma monitoria, uma fiscalização, uma rede de apoio, igual tem para a mulher, da violência doméstica contra a mulher. É o X, é o apito, ligue o centro e tal. Para a criança é uma voz perdida. Ela não tem para quem, porque o abusador, entendeu? O que está violentando, o que está maltratando, está dentro de casa. Então, e com essa pandemia, o índice de maus tratos em relação à criança aumentou muito. Por quê? Porque muitas pessoas, é uma coisa atípica, nunca aconteceu, né, nesse século que nós estamos. Então, assim, e até é difícil falar, mas a maioria que comete a violência doméstica são mães, porque estão próximas. E a criança não tem como se defender, porque aquela pessoa que me bate é a mesma que eu amo, que é a minha figura materna de amor. Então, como é que eu vou, entendeu? Verdade. Então, eu fico vendo assim, caramba, quantas crianças estão morrendo, estão sofrendo, estão sendo abusadas, e ninguém está sabendo.
E às vezes você sabe, mas você fica meio que atado. Como é que eu vou... É muita coisa, é muita criança. Fora o tráfico internacional de crianças, que é uma coisa muito séria, assustador. Eu fui estudar um pouco sobre esse assunto, eu até parei, porque senão eu ia ter um problema comigo. Verdade. De depressão, Sim, de você... a gente fica mesmo. Fica. Então, assim, eu sei que tem que defender todo mundo, mas um adulto, ele sabe falar, pedir socorro, ligar. E uma criança? Nós tivemos casos aí, né, de criança de 9 anos, avô, tá em casa e está acontecendo 3, 4 anos e ninguém sabe, ninguém vê. É uma violência doméstica, é um abuso. Então, assim, tem que começar de pequenininho, porque se nós não cuidarmos das nossas crianças... Verdade, Cleição. Olha que legal, né? É bem disso que a gente está falando aqui. Qual é a tua causa? O que te faz, assim, se emocionar, falar? A gente precisa ter esse tipo de causa para que a gente possa causar no mundo e causar um mundo melhor. Vamos lá com as nossas colunistas. Leila Navarro maratonando no confinamento. Epa, você já está desanimando? Não vem com essa. Eu não vou ficar dando aula de neurociência, mas você sabe que o pensamento da gente vai criando uma egrégora, vai criando uma onda, nós temos que estar todo mundo positivo. O pensamento positivo também vai ajudar a resolver essa crise. Agora, se a gente ficar imaginando, não, morremos, acabamos, não. O que acontece? Você está de pijama o dia inteiro? Você não está doente, você não está em convalescência, você está em confinamento, lindo. Vamos colaborar. Arruma bonitinho, se levanta, põe uma roupa bacana. Não é uma roupa de sair, não vai pôr uma roupa de social. Mas uma roupa pra ficar em casa, sabe? Se dá uma ajeitada, se arruma. Eu até mudo de cabelo pra ficar mais lindona e tal, pra brincar comigo mesmo. Gente, pelo amor de Deus, arruma a cama, né? Ah, vou voltar pra cama daqui a pouco? Não volta pra cama daqui a pouco, não. O que é isso agora? Não, você não tá doente, gente. Você não tá doente. Bola pra frente. É muito importante a maneira como a gente pensa pra gente se tratar. E a maneira que a gente se trata, a gente vai criando o quê? A nossa postura, a nossa atitude, a nossa energia. E vai criando o quê? Ondas para poder resolver essa situação. Então, essa energia positiva, pensamento positivo, é muito importante para a gente sair rápido desse confinamento. Ai, gente, vem comigo, porque eu não estou aguentando mais. Voltando aqui com a emoção da doutora Cleição, com a emoção de todas nós. E aí, terminando o programa de hoje, meninas, qual é a fala de vocês? O que a gente pode deixar no coração de quem nos assistiu hoje? Vou pegar a fala da doutora, e não é projeto, mas é uma educação. Então, eu costumo falar, como terapeuta sexual, de que não falar sobre educação sexual é uma forma de educar. Porque os pais, eles não, como ela falou, não nomeia. Então, falar porque o monstro, né? Porque existem pessoas más. Ou, por exemplo, quando você não tem intimidade com o seu corpo e aí você não fala para o seu filho o nome da genitália. Tá. Então, quando você instrui e perde essa vergonha... Quando uma pessoa mexer numa genitália do seu filho, ele vai falar, mamãe, o tio mexeu na minha vulva, mexeu no meu pênis. Então, isso é uma coisa que eu quero compartilhar, dividir essa informação, que é um trabalho, porque aí você pode fazer isso na sua casa, nós vamos fazendo isso com os nossos filhos, e aí a gente já começa essa proteção. Muito bom. É o que eu ia falar, salvem suas crianças. Não só a sua criança, o seu sobrinho, né, que você é tia, que você é mãe, mas a do vizinho. Eu tenho um filho, eu falo, filho, aqui nesse local aqui se chama, né, falo, e aqui só quem pode tocar é a mamãe na hora do banho, o papai se for dar banho, não deixe ninguém tocar, converse. Então, assim, eu oriento muito, porque nós temos estatísticas, então é todo dia acontece. Então, salvem as suas crianças, porque senão não vamos ter adolescentes, não vamos ter adultos, e vamos ter aí um mundo muito mais difícil do que já está. Posso? Claro, vai lá. Eu não poderia deixar de citar rapidinho aqui o exemplo do meu pai,
que foi a minha base, e tinha apenas um salão de beleza pequenininho, mas era um ícone em empreendedorismo social. Ele ia cortar o cabelo na prisão, na cadeia, ia no asilo, era aquela pessoa hiper mega caridosa. Todo domingo, que era o dia de descanso, era o dia do social. Fica aí como incentivo a você que está procurando algo para ajudar a sua comunidade. Abrace uma causa. Muito linda. Muito bom. E por falar em causa, essa parte da criança realmente é uma das coisas que mais me motiva, porque é ali na infância que ela está aprendendo o que vai causar no adulto dela, saudável ou não. Então, normalmente o abusador ele foi abusado, né? Então essas histórias mexem muito comigo também. O que fazer para salvar as crianças? E claro, esses adultos que estiverem nos assistindo sempre tem algo para fazer. Então é nessa parte sexual que é muito importante, é na parte financeira, é num todo, é realmente salvar as crianças. Eu acho que isso aí é o melhor empreendedorismo que a gente pode se unir e incentivar as pessoas, todas as pessoas. Você pode sempre fazer algo. Se você ouvir pessoas falando como, não sei quem falou aqui que ouviu do pai, você não pode, você não é capaz, você não é inteligente para isso, corrija com amor, ajude, você vai estar realmente colaborando com o outro, mostre. Qualquer mãe do meu lado que fala assim, esse filho está me dando trabalho, ele é ruim. Eu falo, não, ele não é ruim, ele está sendo agora, está fazendo uma ação ruim, mas ele não é. Então, ajudar, porque essas pessoas não tiveram esse aprendizado. Então, se hoje você pode aprender alguma coisa aqui que você possa transbordar na vida de outros, porque, olha, realmente, salve as suas crianças, gostei muito disso. Pensando um pouco no meu lado de literatura e da criança também, os especialistas falaram que eu estou recuperando o AVC muito rápido, porque eu tenho um acúmulo de cognição, memórias cognitivas muito grande, e eu estou pegando lá. Então, que os pais e que as comunidades impactam positivamente na leitura para essas crianças, para esses adolescentes, porque é por aí que a gente vai conseguir também mudar o mundo. Bom, eu gostaria de dizer para não sermos coniventes com o sofrimento do outro. O nosso silêncio, né, está prejudicando muitas crianças, muitas mulheres. A gente precisa ser mais barulhento. A gente é barulhento para tanta coisa que não tem valor, e a gente não é barulhento, muitas vezes, para aquilo que realmente importa. Então, eu convido a ser barulhento para fazer coisas mais ligadas ao social e, principalmente, para cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens que estão aí. É isso, gente. Sensacional, né? Onde você vai estar semana que vem? Claro que aqui na nossa querida TV aberta, 21 horas, toda segunda-feira, papo bom, de melhor qualidade, com gente bacanérrima, assim como você, que está em casa. Semana que vem eu te espero aqui para um outro tema, assim, que vai ser debatido e você vai estar aí, expandindo a sua consciência. Até lá. Fui. Bye, bye.